Olá, a nossa conversa de hoje é sobre uma história fascinante, a nossa própria história. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça explorando as pistas que nossos ancestrais mais antigos deixaram para trás. Então, o que a gente vai ver? Primeiro vamos começar com aquela questão fundamental, de onde viemos. E depois vamos seguir as evidências, sabe? Desde os primeiros fósseis até as primeiras cidades. Para a gente começar essa jornada, é importante entender que existem, basicamente, duas grandes maneiras de explicar a existência humana. Olha só, aqui a gente tem duas formas bem diferentes de olhar para as nossas origens. De um lado, uma visão que vem da fé, o criacionismo, que fala de uma criação divina e imutável. E do outro, a explicação da ciência, o evolucionismo, que enxerga a vida como um processo contínuo de mudanças ao longo de milhões de anos. Certo. Então, se a gente decide seguir pelo caminho da ciência, para onde será que as evidências nos levam? Pois é, a trilha de fósseis aponta para um continente bem específico, que hoje é considerado o nosso ponto de partida. Exato. O registro fóssil aponta com muita força para a África como o berço da humanidade. E tem uma descoberta em particular que meio que deu um rosto para essa nossa história tão antiga. E essa descoberta aconteceu em 1974. Foi o ano em que encontraram o esqueleto de uma fêmea de Australopithecus afarensis, que ficou mundialmente famosa pelo apelido de Lucy. Mas a Lucy não estava sozinha, não. Ela era parte de uma família imensa e super diversa de hominídeos. Hominídeos são o grupo de primatas que inclui a gente, os humanos modernos, e também todos os nossos ancestrais que já andavam sobre duas pernas. Eles viveram ao longo de milhões de anos. E essa tabela aqui, olha, ela resume muito bem essa progressão. A gente começa com o simples uso de ferramentas, depois evolui para a fabricação delas, e então vem o grande salto, dominar o fogo, uma das forças mais poderosas da natureza. E falar sobre o fogo, gente, dominar o fogo foi um divisor de águas, de verdade. Mudou as regras do jogo. Não era só para se aquecer ou se proteger, sabe? Foi o começo do nosso controle sobre o ambiente. E tem mais, cozinhar comida facilitou a digestão, uma mudança que muitos cientistas acham que foi essencial para o desenvolvimento de cérebros maiores. Bom, todos esses nossos ancestrais viveram num período de tempo gigantesco, que a gente chama de Idade da Pedra. E esse período é dividido em duas fases principais, definidas basicamente pela tecnologia que eles usavam. De um lado, o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Pensa num estilo de vida nômade, sempre em movimento atrás de comida. Do outro, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Aqui, a coisa toda muda. Vida fixa, assentamentos, agricultura. Essa passagem de um para o outro é sem dúvida uma das maiores transformações da história humana. Pois é, essa transição foi mas tão profunda que ela ganhou um nome próprio, a Revolução Neolítica. E o mais interessante é que tudo parece ter começado com uma observação bem simples. Hoje em dia parece óbvio, né? Mas imagine o impacto disso naquela época. Quem foi a primeira pessoa a fazer essa conexão genial, a entender que dava para plantar o próprio alimento de propósito? A gente não tem como ter certeza absoluta, claro, mas muitos historiadores acreditam que foram as mulheres. Como elas eram as principais responsáveis pela coleta de plantas, elas tinham conhecimento muito próximo do ciclo de vida delas. Então faz todo sentido que tenham sido elas as primeiras agricultoras da humanidade. E aqui está o coração da revolução. Pela primeira vez, os humanos não precisavam mais perseguir a comida. Mas, claro, essa mudança trouxe seus próprios desafios, né? Viver todo mundo junto em lugares fixos facilitou a propagação de doenças. E ter comida sobrando, bom, foi aí que surgiram as primeiras formas de desigualdade social. Mas se fixar em um lugar foi só o começo. A agricultura acabou disparando uma reação em cadeia de mudanças sociais e tecnológicas, que nos levou das pequenas aldeias até as grandes cidades. O processo foi mais ou menos esse, olha só. Primeiro, a agricultura garante comida no mesmo lugar. Aí, com ferramentas melhores, começa a sobrar comida. Com comida sobrando, nem todo mundo precisa plantar. Surgem então os artesãos, os construtores. Essa sobra vira comércio, as aldeias crescem e, pronto, nascem as primeiras cidades. Basicamente, com as cidades vieram as fundações da sociedade como a gente conhece hoje. Trabalhos especializados, comércio, novas tecnologias e uma vida social bem mais organizada. Da primeira pedra lascada à primeira cidade. Que jornada incrível, né? Essa foi a história de como a gente chegou até aqui. Isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma reflexão para o nosso próprio tempo.